Ela entrava pela porta dos fundos. Comia na cozinha, nunca na sala de jantar. Ninguém a cumprimentava, ninguém a olhava nos olhos. Para a família do patrão do marido, ela simplesmente não existia. Era a esposa do motorista, invisível, insignificante, descartável. Mas o que aquela família não sabia era que dentro daquela mulher silenciosa havia uma história que mudaria tudo. E quando a verdade veio à tona através de uma herança inesperada, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, cada gesto de indiferença voltou como uma sentença. E o silêncio que ela carregou por anos finalmente encontrou sua voz. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder histórias reais de superação e justiça que vão tocar seu coração. Adriana empurrou a porta dos fundos da mansão com o ombro, equilibrando as sacolas de compras nas mãos. Era sempre assim. Ela nunca entrava pela frente. A porta principal era para a família Mendonça, para as visitas importantes, para as pessoas que importavam. E ela não era nenhuma dessas coisas. Era apenas a esposa de Carlos, o motorista. Invisível aos olhos de quem habitava aquela casa gigantesca de 3 andares, piscina aquecida e jardins que pareciam não ter fim. Na cozinha, Dona Marta, a cozinheira, ergueu os olhos do fogão e acenou com um sorriso cansado. Trouxe tudo da lista? Adriana colocou as sacolas sobre a bancada de mármore e assentiu. Tudo. Conferi 2 vezes para não faltar nada. Dona Marta suspirou aliviada. Ainda bem. A senhora Beatriz fica insuportável quando falta alguma coisa. Como se a culpa fosse nossa. Adriana não respondeu, apenas começou a guardar os mantimentos nos armários enormes, organizando cada item com cuidado, como sempre fazia. Ela conhecia aquela cozinha melhor que a própria casa onde morava com Carlos. Passava mais tempo ali, ajudando Dona Marta, limpando, organizando, fazendo o que fosse necessário. Não porque era obrigada, mas porque precisava se sentir útil. Porque ficar em casa sozinha, esperando Carlos voltar das longas jornadas dirigindo a família Mendonça para cima e para baixo, era sufocante. Do lado de fora da cozinha, Adriana ouvia as vozes. Beatriz, a matriarca, conversava ao telefone na sala adjacente. A voz era alta, autoritária, cheia daquela arrogância que só quem nasceu em berço de ouro consegue ter. Depois, ouvia os passos firmes de Leonardo, o filho mais velho, descendo a escada de mármore. E por fim, a risada estridente de Camila, a filha caçula, que sempre ria alto demais, como se quisesse que o mundo inteiro soubesse que ela estava feliz. Nenhum deles entrava na cozinha. Nenhum deles falava com Adriana. Para eles, ela era parte da mobília. Algo que estava ali, mas que não merecia atenção. Dona Marta colocou a mão no ombro dela. Não liga para eles, querida. Essa gente não sabe o valor de ninguém. Só enxergam dinheiro e sobrenome. Adriana forçou um sorriso. Eu não ligo. Estou acostumada. Mas era mentira. Ela ligava. Cada olhar que passava por ela como se fosse transparente doía. Cada conversa interrompida quando ela entrava na sala. Cada vez que Beatriz pedia algo, sem ao menos dizer por favor ou obrigada. Cada momento em que era tratada como menos do que humana deixava uma marca. Uma ferida que não sangrava, mas que ardia todos os dias. Carlos chegou no final da tarde. Entrou pela porta dos fundos também, suado, cansado, a camisa do uniforme grudada no corpo. Adriana serviu um copo de água gelada e ele bebeu tudo de uma vez. Como foi o dia? Ele suspirou pesado, longo. O senhor Leonardo me fez dar 3 voltas no shopping porque ele esqueceu em qual loja tinha deixado o relógio para consertar. Depois a senhora Beatriz quis ir ao clube, mas mudou de ideia no meio do caminho e me mandou voltar. Fiquei o dia inteiro rodando. Adriana apertou a mão dele. Você precisa descansar. Carlos balançou a cabeça. Não posso. Daqui a pouco tenho que levar a Camila para o jantar com as amigas. Adriana sentiu o aperto familiar no peito. Você nem vai jantar em casa? Ele evitou o olhar dela. Vou comer alguma coisa rápida aqui na cozinha mesmo. Prometo que amanhã a gente janta junto. Ela assentiu, engolindo a tristeza. Sabia que amanhã seria a mesma coisa. E depois de amanhã também. Carlos vivia para aquela família. E ela vivia nas sombras dele. Naquela noite, enquanto Carlos levava Camila para o jantar, Adriana ficou na cozinha ajudando Dona Marta a lavar a louça. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio reconfortante. Era pesado, opressor, cheio de coisas não ditas. De repente, Beatriz entrou na cozinha. Adriana congelou. Era raro a patroa entrar ali. Beatriz olhou ao redor com aquela expressão de desdém que ela sempre tinha, como se tudo fosse sujo, inadequado, abaixo do padrão dela. Dona Marta, amanhã vou receber visitas para o almoço. Quero que prepare aquele salmão grelhado com molho de alcaparras. E nada de erros, viu? Dona Marta acenou. Sim, senhora. Beatriz já estava saindo quando parou e olhou para Adriana pela primeira vez em semanas. Você. Como é mesmo seu nome?
Adriana sentiu o sangue gelar. Adriana, senhora. Beatriz fez um gesto vago com a mão. Ah, sim, você é casada com o Carlos, não é? Adriana assentiu, a voz presa na garganta. Sim, senhora. Beatriz cruzou os braços. Ele é um bom motorista. Pontual, discreto. Espero que continue assim. Seria uma pena ter que substituí-lo. A ameaça era clara. Velada, mas clara. Adriana engoliu seco. Ele é muito dedicado, senhora. Pode ter certeza. Beatriz deu um sorriso frio. Ótimo. E você, já que está sempre por aqui, pode ajudar a dona Marta amanhã. Vai ter muito trabalho. Adriana queria gritar, queria dizer que não era empregada, que estava ali porque era esposa do motorista, não porque era obrigada a servir. Mas as palavras não saíram. Apenas assentiu. Claro, senhora. Beatriz saiu sem dizer mais nada, e Adriana ficou ali parada, sentindo-se menor do que nunca. Dona Marta apertou o braço dela. Um dia essa mulher vai aprender. Adriana balançou a cabeça devagar. Não vai. Gente assim nunca aprende. Mas ela estava errada, porque algo estava prestes a acontecer. Algo que faria Beatriz e toda a família Mendonça engolirem cada palavra de desprezo que já tinham dito. O almoço do dia seguinte foi um caos controlado. Beatriz tinha convidado 8 amigas do clube, todas vestidas com roupas de grife, joias reluzentes e perfumes caros que impregnavam o ar. Adriana ficou na cozinha o tempo todo, ajudando Dona Marta a preparar os pratos, montar as bandejas, servir as bebidas. Quando levou a primeira travessa até a sala de jantar, nenhuma das mulheres olhou para ela. Conversavam alto, riam, gesticulavam com as mãos cheias de anéis. Adriana colocou a travessa sobre a mesa e se retirou em silêncio. Mas ao sair, ouviu uma das amigas comentar. Beatriz, você ainda deixa a esposa do motorista circular pela casa? Não tem medo? Beatriz riu. Um riso seco. Medo de quê? Ela é inofensiva. Nem fala. Fica ali quietinha, fazendo o que mandam. Outra amiga completou. Eu não deixaria. Não se sabe de onde essa gente vem. Pode ter mau caráter. As palavras atingiram Adriana como pedras. Ela parou do outro lado da porta, a mão tremendo segurando a bandeja vazia. Respirou fundo, engoliu o choro e voltou para a cozinha. Dona Marta viu o rosto dela e soube. O que foi? Adriana balançou a cabeça. Nada. Só cansaço. Mas não era cansaço. Era humilhação. Era a certeza de que, por mais que se esforçasse, por mais que fosse educada, respeitosa, prestativa, jamais seria vista como igual por aquelas pessoas. Para elas, Adriana era uma sombra, algo sem valor, sem história, sem dignidade. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Carlos trabalhava sem parar. Adriana ia e voltava da mansão, sempre pela porta dos fundos, sempre invisível. Até que uma tarde, uma carta chegou. O carteiro entregou direto para ela, que estava na varanda dos fundos, descascando batatas. Era um envelope grosso, com timbre de um escritório de advocacia. Destinatário, Adriana Costa Silva. Ela franziu a testa. Nunca tinha recebido nada de advogado. Abriu com cuidado, as mãos sujas de terra das batatas. Dentro, uma carta formal. Senhora Adriana Costa Silva. É com pesar que informamos o falecimento da senhora Conceição Maria Silva, sua tia materna, ocorrido no último dia 23. Solicitamos sua presença em nosso escritório para tratar de assuntos relacionados ao inventário e partilha de bens. Atenciosamente, Dr. Fernando Lacerda. Adriana leu e releu. Tia Conceição, a irmã mais velha da mãe dela. Uma mulher que Adriana tinha visto poucas vezes na vida. A última vez tinha sido no funeral da mãe, anos atrás. Tia Conceição era uma mulher séria, calada, que morava sozinha em uma cidade do interior e nunca tinha se casado. Adriana nem sabia que ela tinha morrido. E agora um advogado queria falar sobre bens. Ela guardou a carta no bolso e não comentou com ninguém. No dia marcado, pegou um ônibus e foi até o escritório. Era um lugar simples, no centro da cidade, em um prédio antigo de 3 andares. Dr. Fernando era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um sorriso gentil. Senhora Adriana, sente-se, por favor. Obrigado por vir. Adriana sentou-se na cadeira de couro surrado, as mãos nervosas sobre a bolsa velha. Doutor, eu não entendi muito bem a carta. Minha tia faleceu? Dr. Fernando assentiu. Sim, infelizmente. E ela deixou um testamento muito claro. A senhora é a única herdeira. Adriana piscou, confusa. Herdeira? Mas minha tia não tinha nada. Ela vivia simples. O advogado sorriu. Ela vivia simples, sim, mas acumulou bastante ao longo dos anos. Trabalhou durante décadas como costureira, economizou cada centavo, investiu em imóveis. Ela tinha 3 casas alugadas, uma poupança considerável e um terreno que recentemente foi valorizado devido a um projeto de expansão urbana. Adriana sentiu a cabeça girar. Casas, terreno, investimentos.
Dr. Fernando abriu uma pasta e mostrou os documentos. No total, a herança está avaliada em aproximadamente R$ 2.400.000. Adriana não conseguiu respirar. R$ 2.400.000. Era um valor que ela nunca tinha visto na vida, nem sonhado. O advogado continuou. Sua tia deixou uma carta para a senhora também. Posso ler? Adriana assentiu, ainda em choque. Dr. Fernando pegou uma folha manuscrita e começou. Adriana, minha querida sobrinha, se você está lendo isso é porque já parti. E quero que saiba que sempre acompanhei sua vida de longe. Vi como você se casou, como trabalhou duro, como foi humilde e respeitosa mesmo quando o mundo te tratou mal. Vi sua mãe te criar com amor, mesmo na pobreza, e sempre quis te ajudar. Mas sabia que se te desse dinheiro enquanto eu vivesse, você recusaria. Você é assim, digna demais. Então guardei tudo, juntei cada real pensando em você. Agora é seu. Use com sabedoria, construa a vida que sempre mereceu. Com amor, tia Conceição. Adriana desabou. Chorou ali, na frente do advogado, sem conseguir se controlar. Chorava de dor, de gratidão, de alívio. Dr. Fernando esperou pacientemente, oferecendo um lenço de papel. Quando ela finalmente se acalmou, ele explicou os próximos passos. Vamos precisar de alguns documentos para formalizar a transferência. Mas em cerca de 30 dias, tudo estará no seu nome. Adriana saiu do escritório flutuando. Não sabia se ria ou se chorava. Pegou o ônibus de volta, sentou-se no fundo e ficou olhando pela janela, processando. R$ 2.400.000. Ela podia comprar uma casa. Podia parar de depender da mansão dos Mendonça. Podia viver com dignidade. E mais importante, podia finalmente olhar nos olhos daquelas pessoas que a desprezavam e dizer que não precisava mais delas. Quando chegou em casa, Carlos estava na sala, assistindo televisão. Ela se sentou ao lado dele, respirou fundo e contou tudo. Ele ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. No final, ele segurou as mãos dela. Adriana, isso é um milagre. É a chance da gente recomeçar. Ela assentiu, mas ainda não disse nada para ninguém. As semanas seguintes foram estranhas. Adriana continuava indo à mansão, ajudando Dona Marta, fazendo as mesmas coisas de sempre. Mas algo dentro dela tinha mudado. Ela não se curvava mais tanto, não abaixava tanto a cabeça. Havia uma luz nova nos olhos dela, uma força silenciosa que ninguém ainda tinha percebido. Beatriz, porém, percebeu algo diferente. Certa tarde, enquanto Adriana arrumava a despensa, a patroa entrou na cozinha com aquele olhar desconfiado. Você anda estranha. Aconteceu alguma coisa? Adriana parou o que estava fazendo e olhou para Beatriz. Pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dela. Sem medo, sem submissão. Não, senhora. Está tudo bem. Beatriz franziu a testa, incomodada com aquele olhar. Espero que sim. Porque se tiver algum problema, você sabe que pode afetar o Carlos, né? Adriana respirou fundo. Ela sabia que aquilo era mais uma ameaça velada. Mas dessa vez, não sentiu medo. Sei, senhora. Mas o Carlos é um excelente profissional. Tenho certeza de que qualquer patrão seria sortudo em tê-lo. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Beatriz ficou paralisada por um segundo, surpresa com o tom. Depois virou-se e saiu sem dizer mais nada. Dona Marta, que tinha presenciado tudo, sorriu. Nossa, menina, você está diferente. Adriana sorriu de volta. Estou, sim. Finalmente os 30 dias se passaram. Adriana e Carlos foram ao escritório do advogado para assinar os papéis finais. Quando tudo foi oficializado, Dr. Fernando entregou a ela um extrato bancário. R$ 2.417.000. Está tudo no seu nome, senhora Adriana. Ela segurou o papel com as mãos tremendo. Era real. Não era sonho. Carlos, ao lado dela, chorava abertamente, sem vergonha. Naquela mesma semana, eles começaram a procurar uma casa. Queriam algo simples, mas digno. Um lugar que fosse deles. Sem patrão, sem humilhação, sem invisibilidade. Encontraram uma casa linda em um bairro tranquilo. 3 quartos, quintal com árvores frutíferas, varanda espaçosa. Quando fecharam o negócio, Adriana sentiu que finalmente estava respirando de verdade pela primeira vez em anos. Agora vinha a parte difícil. Contar para a família Mendonça. Carlos foi o primeiro. Pediu uma conversa com Beatriz e, na presença dela, entregou uma carta de demissão formal. Beatriz ficou branca. Como assim você vai sair? Carlos manteve a postura firme. Senhora, eu trabalhei aqui por 15 anos. Fui leal, pontual, dedicado. Mas chegou a hora de seguir outro caminho. Beatriz se levantou indignada. Outro caminho? Que caminho? Você não vai conseguir emprego melhor que aqui. Carlos sorriu. Não preciso de outro emprego. Vou investir em um negócio próprio. E vou ter tempo para cuidar da minha esposa. Coisa que não tive nos últimos anos. Beatriz bufou. Isso é ridículo. Você vai se arrepender.
Carlos balançou a cabeça. Não vou, senhora. Mas agradeço pelos anos de trabalho. Saiu da sala deixando Beatriz furiosa. Leonardo, o filho, que tinha ouvido tudo, correu atrás. Carlos, espera. Você não pode fazer isso. Quem vai me levar nos lugares? Carlos virou-se para ele, o olhar sereno. Tenho certeza de que o senhor vai encontrar outro motorista. Tem muita gente competente por aí. Leonardo cruzou os braços. Nenhum como você. Carlos sorriu. Obrigado. Isso significa muito. Mas minha decisão está tomada. Naquela noite, Adriana foi pela última vez à mansão. Não para trabalhar, mas para se despedir de Dona Marta. A cozinheira chorou ao abraçá-la. Vou sentir sua falta, menina. Você sempre foi boa comigo. Adriana apertou a mão dela. Você também, Dona Marta. E se precisar de alguma coisa, me procure. Prometo que vou ajudar. Dona Marta acenou emocionada. Enquanto Adriana saía pela porta dos fundos pela última vez, Beatriz apareceu no corredor. Então é verdade. Você vai embora também? Adriana parou. Virou-se lentamente. E pela primeira vez, falou o que sempre quis. Vou sim, senhora Beatriz. E sabe por quê? Porque percebi que não preciso mais ficar em um lugar onde não sou respeitada. Beatriz deu um riso debochado. Respeito? Você quer respeito? Adriana deu um passo à frente, firme. Quero e mereço. Sempre mereci. Mas a senhora nunca viu isso. Nunca me olhou como ser humano. Nunca me cumprimentou de verdade. Nunca perguntou meu nome sem precisar lembrar. Para a senhora, eu sempre fui ninguém. Beatriz ficou vermelha. Como você ousa falar assim comigo? Adriana respirou fundo. Ouso porque agora posso. Porque não dependo mais de você. Porque descobri que tenho valor, mesmo que a senhora nunca tenha reconhecido. E sabe de uma coisa? Eu tenho pena de você. Porque vive em uma mansão enorme, cercada de luxo, mas não sabe tratar ninguém com humanidade. E isso, senhora Beatriz, é a maior pobreza que existe. O silêncio foi absoluto. Beatriz ficou paralisada, sem palavras. Adriana virou-se e saiu. Pela porta da frente, cabeça erguida, passos firmes, livre. Os meses seguintes foram de pura reconstrução. Adriana e Carlos se mudaram para a casa nova e pela primeira vez em anos sentiram o que era viver em paz. Sem pressão, sem humilhação, sem ter que entrar pela porta dos fundos de lugar nenhum. Adriana usou parte do dinheiro para investir em um pequeno negócio. Abriu uma loja de roupas femininas em um bairro comercial. Nada muito grande, mas era dela, toda dela. E ela colocou seu coração naquilo. Escolhia cada peça com cuidado, atendia cada cliente com carinho, ouvia as histórias delas, se importava de verdade. E o negócio começou a crescer. Carlos, por sua vez, comprou um carro e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Mas agora era diferente. Ele escolhia os horários, descansava quando precisava e tinha tempo para estar com a esposa. Jantavam juntos todos os dias, conversavam, riam, viviam. Certa tarde, Adriana estava na loja organizando as araras quando uma cliente entrou. Era uma mulher elegante, de meia idade, com cabelos grisalhos bem cortados e roupas sofisticadas. Ela olhou ao redor com interesse. Boa tarde. Posso ajudá-la? A mulher sorriu. Boa tarde. Estou procurando um vestido para um evento. Algo elegante, mas não muito chamativo. Adriana mostrou algumas opções. A mulher experimentou 3 modelos e acabou escolhendo um vestido azul marinho, longo, de tecido fluido. Ficou perfeito. Adriana embrulhou com cuidado e entregou. Quando a cliente foi pagar, ela olhou para Adriana com atenção. Desculpe a pergunta, mas você não trabalhava na casa da família Mendonça? Adriana congelou. Trabalhava? Não exatamente. Meu marido era motorista deles. Eu ia lá às vezes para ajudar. A mulher acenou. Ah, sim. Eu sou amiga da Beatriz. Participei de alguns almoços na casa dela. A lembrança daqueles almoços voltou como uma facada. Adriana respirou fundo. Entendo. A mulher continuou. Beatriz anda bem diferente ultimamente, mais quieta, mais introspectiva. Dizem que ela ficou muito abalada depois que você e seu marido saíram. Adriana não sabia o que dizer. A mulher sorriu. Sabe, eu sempre achei o jeito dela meio arrogante, mas ela é minha amiga, então relevo. De qualquer forma, quero te parabenizar. Sua loja é linda. E você atende muito bem. Adriana sorriu de volta. Obrigada. Significa muito. A mulher pegou a sacola e saiu. Adriana ficou ali, pensando. Beatriz estava abalada. Parte dela sentiu uma satisfação estranha, mas outra parte, a parte que ainda guardava alguma compaixão, sentia pena. Porque no final, Beatriz era uma mulher vazia, que tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Algumas semanas depois, Adriana estava fechando a loja quando viu um carro conhecido estacionando na frente. Era o carro da família Mendonça. E quem saiu de lá foi Beatriz. Adriana sentiu o coração acelerar. Beatriz caminhou até a entrada da loja, hesitante, os olhos baixos. Posso entrar? Adriana abriu a porta. Claro.
Beatriz entrou e olhou ao redor. Sua loja é bonita. Adriana cruzou os braços. Obrigada. Beatriz respirou fundo. Vim pedir desculpas. Adriana ficou em silêncio, esperando. Beatriz continuou, a voz trêmula. Eu te tratei mal, muito mal. Te ignorei, te humilhei, te fiz sentir invisível. E não tenho desculpa para isso. Fui arrogante, insensível e cruel. Adriana sentiu um nó na garganta. Por que está me dizendo isso agora? Beatriz olhou para ela, os olhos marejados. Porque depois que você saiu, percebi o quanto você fazia, o quanto você importava e o quanto eu fui injusta. Carlos era o melhor funcionário que já tive, e você sempre foi gentil, mesmo quando ninguém te tratava bem. Adriana balançou a cabeça. Eu não quero suas desculpas agora, Beatriz. Queria quando estava sofrendo, quando entrava pela porta dos fundos, quando comia sozinha na cozinha, quando era invisível. Beatriz abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sei, e sinto muito. De verdade, sei que não muda nada, mas precisava te dizer. Adriana sentiu algo se mover dentro dela. Não era perdão, ainda não, mas era compreensão. Beatriz, você me ensinou algo importante. Me ensinou que eu não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Eu sempre tive, só não enxergava. E agora enxergo. Beatriz olhou para ela, o rosto molhado. Você é uma mulher incrível, sempre foi. Eu fui cega demais para ver. Adriana respirou fundo. Eu aceito suas desculpas, mas saiba que o que você fez deixou marcas e vai levar tempo para eu esquecer. Beatriz assentiu. Entendo. E não espero mais nada além disso. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente. Elas ficaram ali em silêncio por alguns segundos. Depois Beatriz se virou para sair, mas parou na porta. Adriana, posso te fazer uma pergunta? Adriana acenou. Claro. Como você conseguiu essa loja? Adriana sorriu. Minha tia faleceu e me deixou uma herança. 2.400.000 reais. Beatriz ficou paralisada. O quê? Adriana continuou, a voz firme. Ela trabalhou a vida inteira como costureira, economizou cada centavo e investiu. E deixou tudo para mim. Porque ela acreditava no meu valor, mesmo quando ninguém mais acreditava. Beatriz cobriu a boca com a mão, o choque estampado no rosto. Adriana, eu não sabia. Adriana balançou a cabeça. Ninguém sabia. E sabe por quê? Porque ninguém nunca me perguntou. Ninguém nunca se importou em saber quem eu era, de onde eu vinha, o que eu carregava. Eu era só a esposa do motorista. Invisível. Mas agora não sou mais. Beatriz ficou ali, sem palavras, processando. Depois, com a voz fraca, ela disse: Você merecia. Sempre mereceu. Adriana sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Obrigada por dizer isso. Beatriz saiu. E Adriana ficou ali, sozinha na loja, respirando fundo. Nos meses seguintes, a vida de Adriana continuou florescendo. A loja cresceu tanto que ela precisou contratar 2 funcionárias e escolheu mulheres que, assim como ela, tinham sido invisíveis em algum momento da vida. Mulheres que precisavam de uma chance. E Adriana deu essa chance. Carlos abriu uma pequena empresa de transporte executivo com 3 carros e motoristas contratados. Ele gerenciava tudo, mas ainda dirigia de vez em quando, porque gostava. Eles viajaram pela primeira vez. Foram para a praia, ficaram em um hotel confortável, caminharam de mãos dadas pela areia. E Adriana chorou de felicidade, porque finalmente estava vivendo. 1 ano depois da saída da mansão, Adriana organizou um almoço na casa delas. Convidou Dona Marta, que tinha se aposentado e morava sozinha. A cozinheira chegou com um bolo, emocionada. Adriana a abraçou forte. Obrigada por tudo, Dona Marta. Por me ver quando ninguém via. Dona Marta chorou. Você sempre foi especial, menina. Sempre soube disso. Durante o almoço, Dona Marta contou que Beatriz tinha mudado, que tratava os funcionários melhor, que até tinha pedido desculpas para alguns. Adriana ouviu em silêncio. Ficou feliz que Beatriz tivesse aprendido algo, mas sabia que aquilo não apagava o passado. Não curava as feridas, apenas mostrava que até pessoas arrogantes podem mudar, quando a vida as ensina da forma certa. Naquela noite, Adriana e Carlos estavam na varanda da casa, tomando chá e olhando as estrelas. Carlos segurou a mão dela. Você está feliz? Adriana sorriu. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou completa. Carlos beijou a testa dela. Você merece tudo isso, e muito mais. Adriana encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o valor de uma pessoa não está no que os outros veem, está no que ela carrega dentro. E eu sempre carreguei dignidade. Só precisei de tempo para reconhecer isso. E agora que reconheço, ninguém mais me tira. E assim termina a história de Adriana, a esposa do motorista que foi tratada como invisível, mas que descobriu que sempre teve valor. Uma herança inesperada não mudou quem ela era, apenas revelou.
E quando a verdade veio à tona, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, cada gesto de indiferença foi exposto. Porque no final, quem carrega a dignidade não precisa provar nada. O tempo sempre mostra a verdade. Se você gostou dessa história de superação e justiça, se inscreva agora no canal Status Bilionários, ative o sininho e deixe seu like. Aqui você encontra histórias reais que emocionam, inspiram e mostram que o valor de uma pessoa nunca depende do olhar dos outros. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos na próxima história.